Capítulo 38. Somos bem fortes. Nimbans estava em um misto de emoções depois de ouvir a revelação feita por Arthur. Ele estava surpreso, confuso, perplexo e duvidando de Arthur. Você consegue provar isso? Perguntou Nimbans, confuso. Vou te responder com uma pergunta: por que eu mentiria? Você já foi ligado a mim, eu consigo inclusive te matar com a minha própria vontade e, pela ligação, você deve saber quão forte eu sou, disse Arthur. E isso é verdade. Você definitivamente tem mais que o dobro, não, talvez o triplo ou o quádruplo da intensidade de mana do meu pai, e ele era um dos mais poderosos dragões de linhagem secundária, disse Nimbans. Dadas as apresentações, me veio uma dúvida: qual a grande diferença de um dragão de linhagem secundária para um dragão real? Só conheço algumas poucas coisas que li em livros, mas acho que muitas delas são fantasias, disse Arthur. A diferença mais gritante é a diferença de poder. Eu diria que estou 3 ou 4 vezes mais forte que antes em todos os aspectos. Eu diria até que, se a gente lutasse agora, você não teria chance, disse Nimbans. Arthur deu um sorriso debochado. Prossiga, disse Arthur. O que nos diferencia é a capacidade de moldar nosso corpo para outras duas formas, uma forma totalmente humana e uma forma híbrida, disse Nimbans. Interessante. Em uma forma híbrida, você possivelmente seria um grande problema mesmo se eu fosse com meu máximo, disse Arthur. Então você realmente não foi com tudo. Por quê? Perguntou Nimbans. Porque estou tentando melhorar todos os meus aspectos. Na verdade, sou um espadachim de primeira linha e, quando estou usando uma espada, tenho dificuldade de utilizar muitas das minhas bênçãos em coordenação. O que estou fazendo é basicamente me restringindo para que meu corpo se adapte e faça isso automaticamente no futuro, explicou Arthur. Quantas bênçãos você tem? Perguntou Nimbans. Eu tenho 12, respondeu Arthur. O queixo do dragão caiu. Que foi? Eu já te falei que tenho a bênção do grande herói e do rei demônio, disse Arthur. Agora realmente faz sentido. Não dá para treinar tudo de uma só vez. Você começou treinando o controle de mana e a bênção para domar feras principalmente, estou correto? Disse Nimbans. Exato, confirmou Arthur. E qual é o próximo passo? Qual o plano? Perguntou Nimbans. Agora que sei que você consegue virar humano, poderia se transformar para eu ver? Pediu Arthur. Nimbans se transformou em um humano de cabelos longos e olhos dourados, com uma armadura leve e um manto o cobrindo. Caramba, já vem até com roupa, disse Arthur. Prossiga com o plano, disse Nimbans. Bom, a primeira parte do plano é viajar por todo o território humano domando as feras mais poderosas enquanto me aperfeiçoo como mago. Nós teremos mais ou menos 3 anos para reunir aliados, e depois disso, vamos para uma guerra contra os goblins e as raposas, que vão se unir para atacar meu reino natal, explicou Arthur. Não vou questionar como você sabe disso, mas seu plano é razoável. Pode explicar melhor? Pediu Nimbans. Bom, antes eu queria criar uma espécie de guilda para servirmos como um exército particular para reinos, mas tenho pensado bastante e não estou gostando da ideia, disse Arthur. Faz sentido. Afinal, alguém que não tem lados em uma guerra não é confiável, disse Nimbans. Exatamente. Você é bem inteligente, hein? Disse Arthur. Eu sou um dragão de linhagem nobre, meus pensamentos são mais rápidos que os de simples humanos. Mas eu tenho uma sugestão: que tal uma quarta via nessa guerra? Sugeriu Nimbans. Elabore, pediu Arthur. Em vez de você apoiar um lado, seja como o grande herói da humanidade ou o rei de todos os demônios, você poderia criar uma própria aliança, o que, considerando o poder que você tem e que ainda está fora da vista do mundo, pode ser possível, explicou Nimbans. Entendi, uma nova aliança. Mas para uma aliança funcionar, temos que ter um motivo, disse Arthur. Vamos conversar no caminho. Eu conheço alguns territórios de criaturas na região. O primeiro, se eu for voando, claro, sem pressa, conseguimos chegar em uma semana. Mas, se eu for com pressa, chegaremos em um dia, disse Nimbans. Bom, não estou com pressa mesmo. Agora, como vamos voando, faremos essa viagem em 3 dias e focaremos parte do dia para treinarmos. Mas fico feliz que você entrou de cabeça no plano, disse Arthur. Digamos que é uma aposta. Se eu estiver correto, no futuro eu serei um dos generais do exército e viverei uma vida governando uma região gigantesca com milhares de pessoas para me servir, disse Nimbans, sorrindo ao final. Arthur deu uma risada. Você está certo. Basta ser forte e útil o suficiente que eu te darei bons servos e uma grande região, disse Arthur. Nimbans voltou à sua forma de dragão e, já com os lobos em sua sombra, Arthur montou nele. Enquanto Nimbans voava, eles prosseguiram a conversa, debatendo vários pontos até chegarem a um consenso. Em vez de criar uma guilda ou uma aliança, decidiram formar uma seita, a Seita do Céu Invertido. O objetivo dessa seita era a unificação de todos os povos e o fim do preconceito racial entre as raças. O racismo era um problema que assolava aquele mundo desde as primeiras guerras. Mesmo entre raças aliadas, ainda havia muito preconceito, especialmente quando se tratava da união entre duas pessoas que se amavam. Selene e Arthur não sofreram com isso devido à força de ambos.
O propósito da seita era o culto a uma entidade misteriosa chamada Senhor Oculto, um ser sem nome e sem rosto que só apareceria em momentos cruciais. E quem seria o Senhor Oculto? Obviamente, Arthur. Ele viveria uma identidade dupla, sendo ao mesmo tempo o Senhor Oculto e um de seus principais seguidores. O Senhor Oculto era aquele que possuía a marca do Rei Demônio e a bênção do herói, enquanto Arthur seria apenas um de seus fiéis. Esse era o plano. Agora, o objetivo era fazê-lo dar certo. Arthur também ouviu a história de vida de Nimbans. Nimbans nasceu em uma época de grandes conflitos entre os dragões de linhagem secundária e os dragões reais. Desde jovem, ele se destacou por sua curiosidade e determinação. Ao contrário de muitos de sua espécie, que preferiam viver isolados em montanhas ou florestas, Nimbans sempre buscou interagir com outras raças e aprender sobre o mundo ao seu redor. Ele treinou arduamente sob a orientação de seu pai, um dragão respeitado por sua imensa força e sabedoria, absorvendo tanto o conhecimento arcano quanto as habilidades de combate necessárias para se defender em tempos tumultuados. Quando ainda era um jovem dragão, Nimbans testemunhou a morte de seu pai em uma batalha feroz contra um dragão real, um evento que marcou profundamente sua vida. A perda de seu pai, um dos mais poderosos dragões de linhagem secundária, alimentou em Nimbans um desejo intenso de se tornar mais forte. Ele viajou por reinos distantes, enfrentando criaturas perigosas e acumulando conhecimentos e poderes ao longo do caminho. Sua jornada solitária o transformou em um guerreiro formidável, mas também reforçou seu sentimento de isolamento e a necessidade de ficar ainda mais poderoso. Assim se passaram 3 dias. Entre viagens longas e treinamentos intensos, eles chegaram a uma densa floresta ainda dentro do território do Império. As árvores altas e antigas lançavam sombras profundas, e o ar estava impregnado com o cheiro da vegetação úmida e do solo fértil. De acordo com Nimbans, essa floresta era o lar de uma poderosa fera, um felino bípede musculoso. Achei ele. Está a mais ou menos 3 quilômetros daqui, parece bem forte até, disse Arthur, enquanto descia as costas de Nimbans. Acho que vou testar minha nova força contra um oponente que não seja você. Deixe-o para mim, respondeu Nimbans, transformando-se em sua forma híbrida para combinar capacidades com força. Enquanto caminhavam pela floresta, Arthur seguia sem pressa enquanto Nimbans voava. A floresta era estranhamente silenciosa, pois se os animais menores soubessem que algo era perigoso. De repente, Arthur fez um sinal para Nimbans parar. Ele ouviu uma leve farfalhar nas folhas à sua direita. Nimbans olhou na mesma direção e viu, entre as sombras, os olhos enormes de um. Ali está ele, sussurrou Arthur. Nimbans se preparou, seu corpo híbrido reluzindo à medida que raios de energia começavam a correr por suas escamas. Arthur se escondeu, dando espaço para seu companheiro testar sua força contra a poderosa fera. O felino bípede, percebendo a presença dos intrusos, soltou um robusto ameaçador e avançou rapidamente em direção a Nimbans. Suas garras flamejantes cortaram o ar, mas Nimbans desviou com facilidade demonstrando que aquilo era fácil. Vamos ver do que você é capaz, provocou Nimbans com um sorriso forçado em seus lábios. Ele levantou uma mão e uma rajada de raios surgiu, atingindo o felino diretamente no peito e o lançando alguns metros para trás. O felino se despertava rapidamente, chamas intensas estavam ao redor do seu corpo enquanto avançava novamente. Mas Nimbans estava preparado. Ele deu um salto ágil, aterrissando atrás da fera e desferindo um golpe com sua cauda reforçada, derrubando o felino no chão mais uma vez. Você precisa se esforçar mais do que isso, ombou Nimbans, emitindo uma risada enquanto lançava outra descarga elétrica, desta vez atingindo o felino nas patas traseiras e causando espasmos dolorosos. O felino, furioso, se jogou com dificuldade e tentou um último ataque desesperador, suas garras incandescentes direcionadas ao peito de Nimbans. Mas o dragão híbrido interceptou o golpe com facilidade, suportando as patas da fera e lançando-se contra uma árvore próxima. Nimbans se moveu lentamente em direção à criatura ofegante e visivelmente enfraquecida no chão. Foi divertido, mas acho que já brincamos o suficiente, disse Nimbans com um ar de superioridade, olhando para a criatura caída. Arthur, que assistia à luta, aplaudiu. Impressionante, Nimbans. Parece que vai ser difícil encontrar um bom oponente agora, disse Arthur. Sim, mas foi um bom teste, respondeu Nimbans. Agora, vamos continuar nossa jornada. Sirva-me bem a partir de agora, disse Arthur, ativando a bênção do domador de feras e forçando uma ligação com a criatura desacordada no chão. A mana da criatura logo começou a aumentar, e chamas começaram a crescer em seu corpo, fazendo a região do seu peito parecer estar em chamas. Olha só, parece que ele está evoluindo, disse Nimbans, demonstrando a transformação. Sim, você pode cuidar dele enquanto isso. Eu vi que tem uma vila próxima e, sinceramente, esperaria lá e comeria algo diferente e fresco, disse Arthur. Sem problemas. Quer uma carona? Perguntou Nimbans. Tá tranquilo. Eu vou a toda velocidade. Ainda não fiz nenhum exercício hoje, respondeu Arthur, disparando em direção ao vilarejo. Arthur corre pela floresta, seus sentidos agudos detectando cada detalhe do caminho. Ele sentiu a excitação da caçada recente ainda vibrando em suas veias. Ao chegar ao vilarejo, foi recebido com olhares curiosos dos moradores, que se perguntavam quem era aquela criança estranha. Arthur entrou na taverna local, um estabelecimento rústico com paredes de madeira envelhecidas e um ambiente acolhedor.
O cheiro de comida caseira invade o ar, misturando-se com o som de conversas animadas dos clientes. Arthur sentou em uma mesa no canto, onde podia observar o movimento sem chamar muita atenção. Uma garçonete se aproxima com um sorriso cordial no rosto. "O que vai querer, belo menininho?", disse a moça alegremente. "Uma refeição completa, por favor." "Algo que seja típico daqui", respondeu Arthur, sentindo-se intrigado com os pratos locais. "Claro, já trago para você", disse o garçonete, anotando o pedido e se afastando. Enquanto esperava, Arthur voltou seu olhar para os outros clientes. Havia um grupo de mercadores discutindo negócios em uma mesa próxima, alguns aldeões compartilhando histórias e rindo alto, e um bardo afinando seu alaúde em um canto, se preparando para tocar. A garçonete voltou com uma bandeja cheia de comida e um prato de carne assada, legumes frescos, pão quente e uma caneca de suco. Arthur agradeceu e começou a comer, saboreando os sabores robustos e autênticos de uma boa comida caseira. Durante a refeição, ele ouviu pedaços de conversas ao seu redor. Falavam sobre a escassez de alimentos em algumas áreas, sobre estranhas aparições de criaturas na floresta e sobre a tensão crescente entre as comunidades vizinhas. Arthur não tinha nenhuma informação mental, sempre atento a qualquer informação que pudesse ser útil em sua jornada. O bardo começou a tocar uma melodia suave que falava sobre uma fera com garras que pegavam fogo e a atmosfera na taverna se tornou mais animada. Arthur se permite relaxar um pouco, apreciando a música e a comida. Era um momento de calma rara em sua vida agitada. Quando terminou a refeição, Arthur chamou o garçonete para pagar a conta. "Foi excelente." "Obrigado", disse ele, deixando uma gorjeta generosa. "Volte sempre, amiguinho", respondeu o garçonete, sorrindo. Arthur saiu da taverna e começou a explorar o vilarejo. As ruas eram estreitas e de terra batida, carregadas por casas simples de madeira e pedra, com telhados de palha. Algumas casas tinham jardins pequenos na frente, onde ervas e flores cresciam, espalhando um aroma suave pelo ar. No centro do vilarejo, uma praça com um poço de pedra era o ponto de encontro dos moradores. As crianças brincavam ao redor do poço, rindo e correndo despreocupadamente, enquanto as mulheres conversavam animadamente enquanto enchiam baldes de água. À medida que caminhava, Arthur notou uma pequena igreja de pedra, com um sino de bronze no topo. Seus vitrais coloridos refletem a luz do sol, criando padrões enormes no chão. Ao lado da igreja, um cemitério com lápides antigas e musgosas testemunhou gerações de vidas que passaram por ali. Perto do final da rua principal, havia uma feira onde os comerciantes vendiam seus produtos. Barracas de madeira e tecido exibem uma variedade de mercadorias, frutas frescas, vegetais, pães quentes e artesanatos locais. O cheiro de pão recém-assado e especiarias exóticas preenchem o ar, misturando-se com o som de negociações e risadas. Arthur parou em uma barraca que vendia frutas, pegando uma maçã brilhante e suculenta. Ele pagou algumas moedas ao vendedor e mordeu a fruta, sentindo o sabor doce e refrescante. Perto dali, uma pequena oficina de carpinteiro exibe móveis simples, mas bem feitos. O carpinteiro, um homem idoso com mãos calejadas, trabalhando com suas próprias mãos, moldando a madeira em formas úteis e bonitas. Arthur parou por alguns momentos, admirando a confiança e a paciência do homem. Caminhando mais um pouco, Arthur chegou à borda do vilarejo, onde campos de trigo ondulavam com uma brisa suave. Ao longe, ele podia ver fazendeiros cuidando de seus campos e animais pastando tranquilamente. Uma floresta densa marcava o horizonte, suas árvores altas e imponentes balançando suavemente com o vento. Enquanto passava, Arthur sentia uma sensação de tranquilidade que rapidamente experimentava em suas viagens. O vilarejo, com sua simplicidade e rotina pacífica, oferecia um contraste nítido com as batalhas e desafios que ele enfrentava. Mesmo gostando do que via, ele sabia que precisava seguir em frente, pois sua missão estava apenas começando. Ele se virou e deixou sua maçã cair no chão com um susto que tomou. Em sua frente ele viu uma garota de cabelos rosas com uma idade parecida com a dele. Aquele rosto era familiar, ele não tinha dúvidas, mas para confirmar ele ativou os olhos que tudo veem e aquela garota possuía duas bênçãos, a bênção da fada e a bênção da espada. As exatas bênçãos de Liane faltando apenas a bênção do retorno.